Uma das maiores conquistas da população idosa foi o Estatuto do Idoso. Aprovado e sancionado em 2003, esse conjunto de leis substitui a antiga Política Nacional do Idoso, de 1994. Ela é mais abrangente e amplia os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Olha, o Estatuto é maravilhoso, mas na prática pouca coisa melhorou. Eu acho que o grande questionamento que a gente faz, até que no asilo mesmo, é o próprio abandono da família, né? O Estatuto fala, né, sobre essa questão, mas na verdade eles são abandonados. Hoje aqui, por exemplo, no Asilo do Carmo nós temos 61 idosos e muito pouco as famílias vêm visitar esses idosos. Eu digo que 10% dos familiares vêm visitar esses idosos, né? Então eles são totalmente abandonados. A gente tenta suprir, né, essa falta, né, essa carência que eles têm, mas é muito difícil a gente conseguir suprir essa falta da família, né, do convívio familiar. O Estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Famílias que deixam o idoso em hospitais e casas de saúde sem dar respaldo para as suas necessidades básicas podem ser condenadas a penas de 6 meses a 3 anos de detenção e multa. Geralmente o agressor do idoso é alguém próximo a ele. É um filho, é uma filha, é um genro, é uma nora, é um familiar, é um vizinho, é um conhecido. Então a violência, principalmente doméstica, é cometida por um conhecido, né? E existem elementos que tornam essa violência ainda mais perigosa, que é o álcool. Muitas vezes há membros da família que usam de álcool, de drogas e etc e tal. Isso acaba afetando no relacionamento com o idoso, né? O fato de muitas vezes o idoso estar doente, acamado, e o familiar não tem condições de ficar com ele, acaba, de certa forma, agredindo por uma razão de estresse. Nesse sentido, nós temos a violência do poder público, que não fornece apoio para as famílias que precisam desse apoio, principalmente as famílias mais pobres. Nesse caso, as famílias mais pobres não contando com um serviço de apoio, principalmente na área de saúde social, essa família acaba sendo criminalizada pelo próprio Estatuto do Idoso, que coloca a violência contra o idoso como um crime, mas não chama atenção ou não faz a crítica sobre o papel que o poder público deveria estar exercendo junto a esses familiares. A gente também tem que levar em consideração que esses idosos, além de transferir apoio em termos financeiros, transferem apoio também em termos de trabalho, porque eles ficam com netos, eles cozinham, eles lavam roupa, fazem faxina, ou seja, aquele antigo perfil de um idoso decadente, abandonado, que depende da família, no pior, isso ainda existe, mas existem hoje outros perfis, como esses dos idosos que ingressam na população economicamente ativa, buscando um complemento de renda para sua aposentadoria e um complemento de renda para a família, transferindo apoio para esses familiares, né, e em alguns casos ainda são vítimas de violência. As dificuldades dos idosos vão muito além. Calçada estreita, tem lugarzinho que a gente tem que parar assim perto do poste, se esconder para os outros não levar a gente. Ficar observando quando dá uma oportunidade a gente atravessar. Tem me acontecido isso, mas graças a Deus eu nunca caí, nunca me machuquei não. E ônibus, por exemplo, a senhora acha que os ônibus, qual a dificuldade para um idoso para pegar um ônibus? É muita dificuldade, porque às vezes você botou o pé ali, ele não deixa você botar o segundo pé e dá aquele, né? Graças a Deus me aconteceu algumas vezes, mas graças a Deus tomei a providência. Já que o ônibus está com pressa, deixa ele ir. Então eu fico observando, tá bom, tá com muita pressa, ele não pode esperar eu subir, né? Meu filho, para aí um cadinho, deixa eu subir. Aí a gente, assim, de brincadeira, a gente leva, né? Essa nomenclatura velhice ou idoso, ela comporta N diferenciais, porque o idoso é homem ou mulher, ele é branco ou preto, ele é rico ou pobre, ele é instruído ou não instruído. Nesse sentido, nós temos N condicionantes que fazem a diferenciação da velhice das pessoas. Então, a velhice depende tanto de aspectos sociais, como depende também da trajetória do curso de vida de uma pessoa. Durante muito tempo, se acreditou que o melhor para o idoso era se desengajar.
Por quê? Porque chegando nessa idade da vida, principalmente a partir dos 60 anos, ele já traria consigo características biológicas incompatíveis com a realidade do mercado de trabalho, porque se pensava muito a velhice em função do trabalho. O trabalho tinha uma grande centralidade nesse sentido. Então, essa era uma tônica, e essa tônica acabou gerando uma série de preconceitos com as pessoas que envelheciam, desconsiderando esses diferenciais que eu coloquei aqui anteriormente. Hoje nós já estamos vivenciando um momento quase que oposto ao que foi vivenciado anteriormente. Hoje a palavra de ordem é atividade, tanto é que você não ouve falar quase mais de velhos, mas de idoso, de terceira idade. A terceira idade se tornou uma nomenclatura do idoso ativo, saudável, que deve estar participando de colônias de férias, de viagens, dançando no mercado de trabalho e etc. e tal. Isso é bom por um lado. Por quê? Porque rompe com aquela visão antiga da velhice decadente, abandonada, doente, triste ou solitária. Mas, por outro lado, acaba exagerando nos aspectos otimistas do processo de envelhecimento, como se não houvesse nem o envelhecimento em si, como se fosse possível adiar a velhice ad infinito, como se a velhice pudesse ser uma experiência derradeira lá do final. Isso aí também é negativo porque acaba criando uma palavra de ordem que muitas vezes a própria mídia também alimenta, de que uma velhice saudável só depende de você. É como se a gestão da velhice dependesse apenas da iniciativa da pessoa no espaço privado. Quando nós sabemos que uma velhice saudável, ela depende de N condicionantes sociais. Requer saúde, requer alimentação, requer habitação, transporte, salário digno, condições para que a pessoa possa exercer sua humanidade com integridade.